questão da segurança hídrica, todo estudo de viabilidade vai mostrar. Bom? Gente, procurei ser breve e sucinto. Se deixei de responder alguma questão, por favor, encerro a minha fala. Carlos, sou eu agora, né? Perdão, agora seria o Jorge Mercante, isso. Na sequência, Luiz Amoroso, depois Tereza e Emília. Serei bem breve também. Eu vou falar primeiro em relação ao que o Vicente afirmou. Até, professora Emília, mil desculpas, sabe? Na hora eu entendi que eu tinha que responder para ele. Concordo plenamente com a sua colocação. Foi bom que todos fizeram os seus depoimentos, depois a gente esclarecer. Desculpe, mais uma vez eu peço pela minha temporária intolerância. Perdoe, tá? Emília é uma pessoa maravilhosa. Em relação ao que o Vicente falou, dois esclarecimentos. O Vicente foi muito bem, eu concordo com ele. Eu acho que tem dois pontos que talvez ele não me entendeu propriamente. Em relação à garantia de 10 metros por segundo do centro da carreira, Vicente, eu, como campineiro de coração, sou eternamente grato pelo seu empenho para que a outorga seja dessa forma. Foi um ganho para a região e você foi uma pessoa importantíssima. Agora, a minha colocação é que num estresse extremo, pior que 2014, não adianta garantir 10 por segundo. Se tiver água do Cantareira, não vai liberar nada, nem com bomba de fundo vai chegar água aqui. Você lembra aquela vez, não dava nem para jogar água para Campinas, só para São Paulo. Então, realmente, isso aí é uma garantia, uma situação dessa normal, mas uma situação extrema, eu não vejo como garantir 10 por segundo. E em relação à barragem, eu estou falando o seguinte, ó, essa barragem, eu não conheço, Vicente, você conhece o Brasil inteiro, você pode até esclarecer depois para a gente, conta com a sua expertise aí. Se a barragem funciona o tempo todo afogada, no máximo, se ela trabalhar com a invasão, você não vai ter o volume de segurança que a Sanasa quer. Seria um tanque instalado na calha do rio, para o tempo todo com volume máximo, para ter o volume de segurança, ou posto do máximo operacional. Então, não é uma barragem convencional. Senão não faz sentido, realmente. Se for para trabalhar oscilando volume, não vai dar a garantia que eles querem no extremo, tá? Situação extrema de estresse hídrico. Bom, mas muito boa sua fala, Vicente, muito boa mesmo. Amoroso, nota 10, você foi muito feliz. Só uma coisa, eu acho que tem algumas questões que você colocou, talvez você não esteja totalmente informado sobre como o comitê trabalha. Você é muito homem, então, você pessoalmente, você colocou coisas muito importantes, eu acho que o comitê pode até pecando, às vezes, até na forma de divulgação, sabe? Mas você realmente foi muito cirúrgico quando colocado, ótima contribuição sua. Acho que a gente tem que começar por aí. A legislação é básica para a gente, né? Então, ela é o nosso carro, a nossa bibliazinha de seguir, né? Então, você foi muito feliz, eu agradeço a contribuição. A Emília falou de segurança hídrica. Bom, a Emília, como sempre, ela tem uma visão muito ampla, eu acho fantástico, ela enxerga coisa mais adiante que a gente, eu não vou comentar. Muito boa a fala da Emília. O Plínio realmente manifestou esse desconforto. Como vai ser nosso grupo, né? Onde vamos chegar, né, Plínio? Você tem razão, eu compartilho com você. Hoje, primeira reunião, gente, nós estamos aqui, na verdade, começando a construir esse grupo. Então, é normal que a gente fique assim, meio perdido. O Jefferson também colocou muito bem. O Jefferson, aliás, o Jefferson mandou bom material para a gente. Jefferson, continue mandando, viu? Estou gostando da sua colaboração. Eu já usei, inclusive, sua colaboração no grupo aqui. Bom, Carlos Alexandre, nota 10, Alexandre, fez proposta muito boa. Acho que é essa aí mesmo. O maior interessado em ter a transparência é essa NASA. Nós temos que estar presente. Todo mundo ganha com isso, ganha a população, ganha o meio ambiente, a própria Sanasa, à medida que a gente coloca os óbices, as nossas preocupações, eles possam também estudar essas preocupações, que a visão que às vezes eles não têm, nós estamos tendo, que é um grupo não é multifuncional, é representativo de vários setores da sociedade. Concordo com tudo que você colocou, Carlos, muito bom, nota 10. Rodolfo também colocou umas questões interessantes, tá? Eu acho que reflorestar, essa ideia sua, Rodolfo, isso é uma lei mesmo, talvez, né? Quando for ter uma nova barragem, não permitir que se especule botando clubes, não, tem que ser para o meio ambiente, já que vai ter, se for ter um dia, né? Se for ter um dia uma barragem, que tenha todas as salvaguardas. Para terminar, o Paulo Tio esclareceu toda a questão aí, o Paulo conhece a fundo isso. E, gente, eu vou encerrar minha fala dizendo duas coisas. Eu vi a Estrada do Sol, que ia de São Sebastião para
Jacareí, não saiu, era vontade do governador na época, não saiu porque os ambientalistas mostraram que não era inviável, não saiu para o bem do meio ambiente da sociedade. Até a minha elétrica americana, a tal da picha elétrica, também não saiu porque os ambientalistas colocaram de forma firme e foi um grande benefício não sair com a terra elétrica, sabe? E a nossa presidente lembrou bem, nós estamos aqui para discutir segurança hídrica. Acontece que o que motivou isso foi essa tal pretensa barragem, uma pretensa mesmo, que agora o Paulo colocou, tem um estudo de viabilidade aí, que nos motivou. Isso nos levou a talvez falar muito da barragem, mas nós estamos querendo discutir a segurança hídrica. Eu vou dar um exemplo. Eu falei aquela hora dos conceitos, mas talvez nem todos pegaram. Quando a gente fala em uso racional, em economia de perdas, é igual a gente aqui em casa. Se eu reduzo o meu consumo, na minha casa eu não tenho piscina nada, então uma caixa de 2 mil litros é suficiente para ficar 3 dias sem água, até mais. Quem consome mesmo no apartamento, 500 litros. Quem tem piscina de 6 metros cúbicos. Então, quando a gente faz economia, quando a gente usa racionalmente, a gente reduz essa necessidade, o volume necessário para a emergência, reduz a caixa d'água. Agora, tem várias formas de fazer essa reservação. Tem que ser no meio do rio, ou tem que ser em caixa d'água potável, eu não sei, eu estou viajando, na verdade. Para ser sincero, estou fazendo um brainstorm. Mas só para vocês verem que realmente são coisas distintas, são coisas que são correlatas, mas não são suficientes, tá? Por isso eu quis dizer com essa questão da caixa d'água. Eu agradeço aí, agora tem a fala do Amoroso, e depois tem uma questão que os demais forem falar, que o Carlos lembrou de a gente ter como o nosso plano de trabalho, tá? Essa comissão. Bom, volto para o nosso Carlos para dirigir. A próxima palavra é do Luiz Amoroso, na sequência Tereza e Emília. Eu só queria fazer uma complementação, primeiro respondendo ao Jorge. Ele fez a apresentação inicial, tem algumas coisas, você não fica bravo comigo, Jorge, tem algumas coisas que eu discordo um pouco. Então, por exemplo, vou dar um exemplo só, que eu acho que a gente tem que questionar aqui, e nós temos que obter respostas, né? Quanto ao volume de água que tem que ser, reservado para a segurança hídrica, você disse bem agora há pouco que ele pode ser feito através de uma barragem, também pode ser através das caixas d'água individuais. Vou te dar um exemplo em que a solução não foi essa solução centralizada. Você sabe, mas talvez outros que não sejam da área não tenham conhecimento, que quando ocorre a chuva, o grande problema é aquele ponto de concentração, quer dizer, é onde acontece aquele problema que é muita água e pouco local de escoamento. Então, o que o governo fez, o governo estadual? Ele está exigindo para novas obras que se faça uma caixa de contenção, e essa caixa de contenção tem um método para se calcular o volume dele. Isso quer dizer o quê? Que quando chover bastante e chegar naquele ponto máximo de vazão, não vai ocorrer porque aquele reservatório, daquele empreendimento pequeno, ele vai reservar naquele momento essa água, não vai jogar para fora, e aí ele vai soltando essa água aos poucos. E isso contribui para não haver o quê? Enchentes. Da mesma forma, talvez seja um estudo que deve ter sido feito já, reservatórios maiores para quem consome mais água. É só um questionamento. Mas sendo objetivo, para não alongar muito, eu queria fazer uma sugestão para que a gente não gaste muito tempo nas nossas reuniões. Bom, primeiro, a minha sugestão seria para o Jorge, que é o nosso coordenador, né, e para a nossa presidente. Eu acredito que minha sugestão é que a gente mude um pouco o nosso processo de questionamento e a gente exija mais dos órgãos públicos. São eles que têm que nos trazer apresentações oficiais, resumindo e dando a base oficial dos dados que eles nos trarão aqui. E aí sim a gente vai poder dizer se essa solução é melhor ou não, e além de decidir, deliberar,
nós poderemos tomar algumas ações no sentido de contribuir para que esta solução seja melhor solucionada. Então, quanto à barragem, eu queria dizer o seguinte: é exigir da ANA, do PCJ, nos trazer aqui uma apresentação eficiente, não vir aqui só dizer o que está fazendo, mas específico, para que a gente possa tomar uma decisão correta. E, se não acontecer isso, eu sugiro o seguinte: vamos chamar o Ministério Público, porque ele tem força de exigir tudo isso que a gente não está conseguindo obter. Segundo lugar, segurança hídrica. Da mesma forma, essas entidades que são as responsáveis pelo estudo hídrico da nossa região, que venham até aqui e tragam soluções oficiais. Quanto à Sanasa, eu só queria dizer o seguinte, senhor Paulo Tínio, eu sou amigo, conheci e admiro vários integrantes da Sanasa. Eu fiz um curso na Unicamp de sustentabilidade, tive aula e fui visitar aí o sistema de tratamento de esgoto. Inclusive, quem deu aula para a gente foi o Rubão, a gente chama de Rubão, não lembro o nome dele, o senhor deve conhecer bem, uma pessoa maravilhosa. A Sanasa tem excelentes profissionais, a gente nota, o senhor, eu não conheço pessoalmente, mas eu tenho certeza que o senhor um funcionário muito envolvido e gosta e ama a Sanasa. É isso que faz com que a Sanasa vá para frente. Mas, independente disso, eu ainda acho que estudo hídrico não está com a Sanasa. A Sanasa está quebrando o galho da prefeitura, ajudando, fazendo aí mais do que ela pode, né? Mas não é foco da Sanasa estudar recurso hídrico. Portanto, eu não acho que seja correto vocês investirem dinheiro em projeto de viabilidade de alguma coisa que a gente nem sabe se deve ser construído. Portanto, eu questiono esse investimento, talvez esse investimento deva ser feito mais no saneamento, mais na economia, aí da diminuição de perda, que o Jorge já disse que é uma das menores, mas pode diminuir mais ainda. Então, eu questiono sobre isso. É isso que eu queria falar. Maravilha, com a palavra Tereza, na sequência Emília e Jefferson. Oi, eu marquei aqui para não esquecer. Eu daria a ideia também para o Amoroso incluir uma apresentação do DAEE, conforme o Alexandre colocou, que ele deu a ideia, ele falou, então seria bom uma apresentação do DAEE. Nas barragens ele não tem agido com a transparência necessária que a gente exige desde 2014, tá? Só uma parte. A Ângela falou da RPPN, seria uma ótima ideia, né, Ângela, lá na fazenda, porque aí a barragem não pode ser feita, certo? Essa documentação vai para o cartório e, pelo que já me falaram, isso aí já não poderia fazer a barragem. Então, se eles não quisessem fazer mesmo, se eles não tiverem esse interesse, eles poderiam correr atrás disso. Eu me lembrei de uma coisa de alguém importante para essa nossa discussão, para nos ajudar, inclusive. É o professor Rinaldo de Oliveira Calheiros. Ele fez uma apresentação no CONDEMA em 2019 com o tema Projeto de Sustentabilidade Hídrica de Campinas. Ele é do IAC, se não me engano. A gente não disponibilizou esse vídeo, esse trecho da reunião, porque na época ele pediu para não divulgar, porque os estudos ainda não estavam publicados. Então, a gente tirou esse pedaço da reunião, tá? Então, eu nem tenho para mostrar para vocês. Mas foi uma apresentação super interessante. O Alexandre era o presidente, ele deve ter o contato do professor, e aí eu acho que era uma pessoa importante para a gente convidar para fazer parte, ou para vir ajudar a gente, ou para fazer alguma apresentação, talvez no CONDEMA todo, ou só aqui, aí é uma questão da Maria Helena ver. É só isso, obrigada. Com a palavra,
Emília. Bom, agora tem um monte de gente para comentar. Primeiro, a Sanasa é uma empresa. Como empresa, eu acho que ela está fazendo o que é correto. Quer dizer, eu tenho, enquanto empresa, eu faço planejamento estratégico de futuro e vou fazer discussões futuras, se é viável ou não essa ou aquela proposta. Eu acho que não está em discussão aqui se a Sanasa deve ou não fazer essas coisas. Eu acho que o que está em discussão aqui é outra coisa. E a primeira coisa que eu queria que todo mundo olhasse é a resolução que criou esta comissão. Viu? Plínio. Porque essa comissão aqui está dizendo o seguinte: terá como objetivo a elaboração de estudo e emissão de relatório sobre alternativas para a garantia da segurança hídrica em Campinas, entre as quais se aventa proposta de barragem para a APA de Souza. Então, assim, o que a comissão tem que entregar de relatório são alternativas para a garantia da segurança hídrica em Campinas, no município como um todo. Segurança hídrica não é igual à segurança da água. E foi por isso que lá no nosso WhatsApp eu coloquei um monte de coisas sobre segurança da água, que eu sei que a Sanasa tem. E que eu acho que é importante todo mundo conhecer, não acho que precisa de uma apresentação. Coloque aí como um documento para todo mundo ler, para poder perceber que é diferente. Porque segurança da água tem a ver com qualidade de água para abastecimento. Segurança hídrica tem aqueles 6 componentes que foram apresentados, que é a proposta que no final foi o que se consolidou como proposta da ONU e que faz a diferença. Né? Mesmo os documentos da ONU, ela faz diferença entre o que é segurança hídrica e o que é segurança da água. Segurança da água é algo que vai começar a ser discutido na década de 90, segurança hídrica é algo que acontece depois de 2010. Tá? Então, acho que é importante a gente entender isso. Eu não estou querendo ser ampla, eu, Jorge, nem Plínio. Eu só estou querendo dar a dimensão do que disseram que a gente tem que fazer. Se eu tenho que discutir a questão de segurança hídrica no município, eu tenho que pelo menos saber o que é isso. Quem tem que ter definido uma segurança hídrica para o município é quem é responsável pela política municipal de recursos hídricos. Eu não acho que seja o CONDEMA o que tem que definir isso. Acho que o CONDEMA tem que olhar para isso, e aí faz até sentido, em cima da proposta do programa de segurança hídrica que a cidade tenha, a gente pensar quais as alternativas que está lá no programa que pareçam ser mais interessantes sob o ponto de vista do Conselho Municipal de Meio Ambiente. Acho que essa é a função, e é isso que está sendo pedido pela comissão. Tá? Isso é uma coisa. A outra questão é, se a cidade não tem um programa ou uma política, acho que não precisa ter política, mas um programa, sim, de segurança hídrica, o máximo que o CONDEMA vai poder entregar para esse de relatório, nesse estudo e essa emissão de relatório, vão ser as macrodiretrizes para ajudar a quem na prefeitura responde pela política municipal de recursos hídricos, de como que deveriam ser as macrodiretrizes para esse programa de segurança hídrica do município. E aí dá para a gente, inclusive, justificar por que a gente não está entregando um relatório sobre alternativas que garantam a segurança, porque se não existe uma proposta de segurança hídrica para o município, que não é segurança da água, isso é outra coisa, não tem como a gente discutir as alternativas que garantam uma coisa que não existe para o município. Tá? Então, eu estou preocupada com isso, eu não estou querendo ser ampla, eu só quero que a gente atenda à lei. Eu ainda acredito que esse país ainda vai dar certo se a gente começar a ser mais legalista. Né? E é por isso, inclusive, que falas como essa de secretários ou de coordenadores de empresas estatais para a Sanasa me soa próximo do absurdo. Porque a pessoa não só não que deveria estar fazendo com que a lei aconteça, mas fica dizendo aos seus parceiros de que depende de que ele faça a lei ser cumprida, para as pessoas fazerem bypass na lei. Quer dizer, desse jeito esse país não vai para lugar nenhum. Então, eu concordo muito com o que o Amoroso fez. Esse país, uma hora, a gente tem que fazer as leis no país valer, porque, gente, é muito doloroso fazer uma lei dessa.
todas essas leis aí que vocês comentaram, eu gastei muita sola de sapato e muito salário meu, pessoal, para ir para Brasília discutir e fazer essas leis acontecerem. Eu acho um absurdo, simplesmente, as pessoas acharem que, bom, pois é, não dá certo. E, de qualquer jeito, eu não acho que aqui tem uma questão de uma simples hidrologia. Se virar uma questão de hidrologia, é fazer sempre o mesmo. Fazendo sempre o mesmo que a gente vem fazendo desde a Segunda Guerra Mundial, nos colocou na situação que está hoje. Eu estou fazendo hoje, é o meu 123º dia de estar trancafiada. Não dá para viver assim, né? Ou a gente vai mudar radicalmente e tentar caminhar para um futuro normal, diferente do que trouxe a gente até aqui, ou não vai fazer sentido, a gente vai virar um snow scrapper, né? Para sempre. Isso não faz o menor sentido. Obrigado. O Jefferson. É por isso que eu acho que a gente não tem que ter 2 comissões, 2 grupos de trabalho, porque não há espaço para ter grupo de trabalho desse jeito. Da forma como você definiu, em cima disso que a gente propôs, que está proposto aqui na resolução 3, como objetivo da comissão. Desculpa, Carlos. Tudo bem. Jefferson. Bom, eu coloquei agora aí no chat, né? Mas eu concordo com as observações que a Emília acabou de fazer, né? Eu acho que a gente precisa, a minha fala aqui vai ser para propor que a gente ordene a nossa atividade enquanto comissão, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa organizar um calendário, organizar como é que vão ser feitas essas reuniões. Eu acho que uma reunião como essa hoje é importante, né? As coisas que foram ditas aqui foram muito relevantes, eu aprendi um monte, eu acho que todo mundo aqui saiu muito mais esclarecido de diversos pontos, né? Mas nós temos um produto a ser entregue, né? Então, para que a gente consiga fazer com que essa reunião funcione, né? Eu acho que a gente tem que organizar o que a gente precisa e tem que organizar a partir de, por exemplo, algumas perguntas. Eu proponho, né, algumas perguntas baseadas aqui, inclusive na fala de muitos dos colegas conselheiros. Por exemplo, Campinas tem segurança hídrica? Seria uma questão para a gente resolver e discutir. Entendo ou não entendo quais os fatores mais importantes que afetam essa segurança hídrica de Campinas. O que vai afetar a segurança hídrica, né? E, sabendo quais são os fatores, né, como garantir essa segurança hídrica? São essas 3 perguntas, basicamente, assim, que eu proponho, né, que sejam discutidas para que a gente consiga levar essa discussão. E a partir daí que a gente organize, né, os nossos próximos encontros com, por exemplo, uma parte de falas, discussões, etc., mas que a gente reserve uma meia hora final lá para propostas, proposições e discussões do que a gente está fazendo. Tá? Para que a gente tenha sempre um norte, né? Mas também eu acho importante a gente ter uma noção, nessas próximas reuniões, acho que são 4 ou 5 reuniões que nós vamos ter, né? O que a gente vai discutir, quem que a gente vai chamar, como é que vai ser feito esse cronograma, que isso me preocupa bastante também. Seria isso, muito obrigado. Obrigado, Jefferson. Agora o Jorge Mercante. Eu vou só rapidamente responder ao Amoroso. Realmente, essa lei que as caixas de contenção de água pluvial é importante, só que elas não são suficientes. Mesmo um chuto mais de 30, 40 milímetros, teria que ser reservatórios muito grandes, sabe? Mas, de qualquer forma, são bem-vindos. Eu acho que eles amenizam aquele overload de vazão no rio e depois descarregam normalmente. É um programa muito bem-vindo. Apenas acho que eles não são suficientes por causa do nosso o clima aqui da região, a estação, né, sazonal. Mas eu concordo com você que isso pode ser interessante. Agora, questão que nós estamos discutindo, até já reforçando que o Jefferson colocou, nós estamos falando sobre a saída de Campinas hoje. Se for fazer uma fotografia hoje, está muito bem. Nós estamos, na verdade, com a hipótese que eu lancei no começo aqui, de um evento de tempo futuro em função das mudanças climáticas. É prevenção. É isso que eu coloquei. Se tiver realmente uma seca forte, como Campinas vai se virar?
Então, essa pergunta tem que ser feita. Eu sei que isso é uma coisa muito subjetiva. Vou dar um exemplo. Eu não tenho carro blindado. Não faz sentido. Meu risco é baixo. Agora, se eu tiver um carro blindado, vou estar mais seguro, vou. Só que primeiro tem ABS. Então, às vezes, estão falando que precisa ter uma grande reserva, você tem outras questões que não resolvemos ainda. Então, isso fica para o segundo plano. Acho que isso é importante, sabe? A gente é movido, às vezes, pela emoção. Se tem uma seca terrível, vai gastar uma fortuna para ter essa previsão. As barragens são feitas para chuva decamilenar, para 10 mil anos. Se tem uma chuva de mais de 10 mil anos, ela vai romper. Agora, se for para 100 mil anos, o preço é absurdo a barragem. Né? Por isso, então, a gente tem que saber dosar o risco, qual o risco tolerável. Né? Então, esse ponto, então, acho que vai do ponto que você colocou, Jefferson, o que o Moroso colocou, o senhor Emília. Então, fiquem tranquilos, eu quis provocá-los só. Quando eu coloquei a questão, foi bem claro, gente, isso aqui é um brainstorm, longe de mim achar que esses conceitos são... É o que eu pensei na hora, e acho que valeu a pena, porque são tanta coisa boa aqui, vocês falaram, tudo muito aproveitado. Ficou duas questões, do Jefferson, acho que para a gente discutir, que eu acho que é o mais importante nesse fechamento. Como iremos trabalhar? O senhor Emílio, qual é a opinião dela, professor Emílio? Eu respeito muito, eu não sou apenas a proposta, não ligar para ser dois grupos, não, longe disso. Eu vou a proposta, eu não sei se você acha que não é interessante, outra forma de trabalhar. Vamos trabalhar como vocês acharem, nós estamos aqui para coordenar, não para impor um tipo de trabalho ou outro. Pelo contrário, minha função aqui é coordenar e deixar que todos vocês se expressem e sejam aproveitados, tá? Então, o Gerson, está com a bola, está com você, o relator, e comigo agora aqui, né, para colocar para o pessoal como vão trabalhar. 100 grupos? Tudo bem, se você interessar dessa forma, tem que ser os grupos, todo mundo se dedica a tudo. De certa forma, realmente, se pensar agora em discutir questão de biodiversidade, é meio prematuro, nem sabemos se vai ter essa barragem, onde vai ser essa barragem. Talvez a gente vai perder tempo, não perder tempo, gastar um tempo que não vai ser urgente, entendeu? Pode ficar para etapa posterior. Talvez, tudo que vocês falaram, tudo que o Amoroso colocou também muito bem, talvez eu tenha que me preocupar agora, qual é a segurança aí de Campinas hoje? Ela é suficiente? É isso, entender um pouco disso. E como vocês colocaram, talvez trazer os órgãos públicos para falar para a gente. Nós não temos estrutura, não temos expertise, estrutura para fazer isso. Aqui é um colegiado que busca trazer. O senhor Rinaldo, eu vou entrar em contato com ele, eu conheço ele, é excelente a palestra dele, vale a pena de trazer, é uma proposta muito boa. Em suma, só ficou, para mim, um desafio agora, que temos que resolver agora, nesses instantes aqui. Como iremos trabalhar, como você bem colocou, Gerson? Está aberta a palavra nesse sentido agora. Solicitou a palavra, coordenadora, a professora Maria Helena. Isso mesmo. O que eu queria dizer é que eu estou sentindo que precisamos, ou melhor, vocês precisam, estou mais folgada agora, criar a metodologia dessa comissão, porque a gente não tem uma metodologia definida. São riquíssimas as contribuições de cada um. Agora, vamos precisar pensar. Eu me ponho à disposição para tentar pensar junto. Mas fica com vocês, não é? A metodologia não está definida. Nós temos diversos tópicos que ainda estão no ar. Obrigada. Desculpa se eu estou cutucando vocês, tá? De jeito nenhum. Obrigado pela colaboração. Tem uma inscrição aqui da professora Lídia, que é a próxima, inclusive. Olha, o que eu queria propor, que a gente pudesse estar trabalhando, no sentido de... Eu retomo a história de que a resolução diz que a gente vai ter que propor algo em relação à segurança hídrica da cidade. Então, acho que a gente via já dissipador, né? E por partes. Primeiro, saber se a cidade tem dentro da política de recursos hídricos já uma proposta para a segurança hídrica. Essa é a primeira coisa. Porque se tiver, a gente vai ter que começar a discutir em cima dessa proposta que já existe no programa, seja lá o que ela chamou, que não é segurança da água. E segurança da água quem tem são as empresas de abastecimento. Mas o que a cidade entende por segurança da hídrica, portanto, que responda tudo aquilo que está no pôster da ONU que o Jorge nos apresentou hoje, né? Acho que essa é a primeira coisa.
Porque se tiver, a gente já vai discutir em cima de alternativas e podemos até achar que a gente vai olhar para uma barragem e ver se essa barragem, dentro da APA de Souza, que pode ser em algum lugar, uma barragem dentro da bacia do Atibaia, né? Assumindo que 60% do abastecimento da cidade se dá no Atibaia, se ela é uma alternativa razoável ou não. Porque se for uma alternativa de garantia de segurança hídrica, uma barragem na bacia do Atibaia, o estudo de viabilidade vai dizer onde que ela é mais viável. São coisas separadas. Acho que a gente estava colocando muito mais no caminhão da gente do que a comissão tem condições de fazer. Porque se eu tenho que estudar alternativas para garantir a segurança e tenho que emitir um relatório sobre isso, se a gente não tiver um programa de segurança, a gente vai ter que começar avisando ao Condema como um todo que não tem garantia de segurança. Então, que não tem programa de segurança. Então, o máximo é a gente fazer um relatório dizendo, olha, achamos interessante que as macro-diretrizes para que se construa um programa de segurança para a cidade sejam essa e essa. Inclusive, avaliar a possibilidade de ter bacias de regulação em algumas bacias da cidade, que pode não ser só essa bacia do Atibaia, pode ser que a gente pense em outras coisas. Há também uma APA do Campo Grande, que a gente nunca fala dela. E volto a dizer, que é importante a gente olhar para a cidade como um todo. Porque nós vivemos numa cidade hoje que tem gente que ainda tem populações inteiras vivendo com fossa negra dentro de casa, né? O que é uma coisa muito preocupante. Que esse pessoal não tem nem segurança da água, que sai hídrica, né? Então, acho que, Jorge, eu gostaria que a gente voltasse atrás no sentido de entender o que é que tem que ser feito e, para isso, a gente precisa saber o que a cidade tem a dizer sobre a sua segurança hídrica. O que oficialmente tem. Se ela não tiver nada, vai ser muito esquisito a gente dar alternativas para um programa que não existe. As melhores alternativas para garantir algo que não existe vai ser muito estranho. Tem mais alguém inscrito? Bom, se não tem... Eu me inscrevi, Jorge. Pois não. Então, assim, só para fechar, fazendo réplica presidente, Jorge, você como coordenador, o presidente, não sei como é que ficou a nomenclatura aí da comissão, e o Jefferson é o relator, né? Então, a primeira coisa agora é a gente definir, até em cima da sua sugestão lá da divisão dos dois grupos, uma metodologia para a gente trabalhar. O que a professora Emília falou por último agora, eu acho que é preponderante, né? A gente vai falar sobre segurança hídrica e estabelecer aí para a próxima reunião já, eu acho que assim, é uma análise SWOT, pegar o que a gente tem de informação, né, constituída, e a gente tentar dividir em grupo de